Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Bom dia a todos. Nós iniciamos mais um programa transmitido pela Rádio Federal, ao vivo. Tema: Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. O nosso fórum permanente de discussão em segurança pública, num convênio com a Academia Brasileira de Filosofia, sob a presidência do professor João Ricardo Moderno. Hoje nós temos a honra de contar aqui na mesa com a colaboração do doutor Felipe Cury, atual delegado titular da DECODE, Delegacia de Combate às Drogas, e doutor Maurício Mendonça, o titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. E aqui ao meu lado, meu amigo, meu companheiro de todas as horas, delegado da Polícia Federal, doutor Lourenço Pompilho da Hora, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos aqui a missão, a intenção de trabalhar a segurança pública a partir de um viés, fazendo observações relevantes, e como nós já estamos discutindo há algum tempo, além de discutir, de abordar a questão da eficiência policial, nós também primamos pela discussão a respeito da efetividade. Nós temos hoje aqui dois delegados operacionais com larga experiência no combate à criminalidade no Rio de Janeiro, às organizações criminosas, em especial as organizações voltadas para o tráfico de drogas. E eu vou iniciar a minha pergunta, a minha colocação, dirigindo um questionamento ao doutor Felipe Cury, da DECODE. Primeiro, eu gostaria que o doutor Felipe falasse da sua experiência profissional antes de ingressar na polícia e que também dissesse sobre o seu trabalho, discorresse sobre o seu trabalho na DECODE, combatendo o tráfico de drogas. E uma colocação que eu acho muito interessante que o senhor faça é da sua experiência à frente da primeira delegacia dentro do Complexo Alemão. O senhor inaugurou a delegacia e essa delegacia é um foco de problemas e foi, tenho certeza, uma importante experiência na sua formação como delegado de polícia. Então, por favor, doutor Felipe, faça suas considerações sobre o seu trabalho na polícia e como é que o senhor chegou à polícia e por que veio para a polícia. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o meu amigo aqui, doutor Marcos Neves, grande delegado, foi meu professor lá na Cadepol. Agradecer muito pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui debatendo a nossa árdua missão na segurança pública. Gostaria de cumprimentar também o doutor Lourenço pelo convite, agradecer também pelo convite, o meu amigo também, o doutor Maurício, delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Bom, antes de eu ser delegado de polícia, eu trabalhei na iniciativa privada. Na verdade, eu tinha uma empresa, tive empresa de transporte durante muitos anos, trabalhei com isso inicialmente, depois montei a minha própria empresa. Tive a empresa durante mais ou menos 10 anos. Nós fazemos transportes, mas especificamente mudanças internacionais. Trabalhei com muitas empresas multinacionais, consulados, fazendo a mudança dos executivos, né? E pessoas ligadas aos consulados para o mundo inteiro. Então, a gente fazia esses transportes, principalmente internacional, e depois também aqui em âmbito interestadual. E eu sempre quis ser delegado de polícia, mas por um contratempo, eu perdi meu pai aos 18 anos, meu pai foi assassinado num assalto, né, no latrocínio, e a gente fica inicialmente com aquela revolta interna, né, muito grande, a revolta da família, mas eu aí tive que trabalhar, não teve jeito, tive que trabalhar, correr atrás, a vida muda muito, e a gente acabei indo por um outro caminho que não voltado logo para entrar para a polícia, sempre quis ser policial. E aí fui trabalhando, acabei montando a minha empresa, casei, tive minha filha, mas aí acabei depois voltando para o meu sonho inicial, que era ser delegado de polícia. Eu fiz administração primeiro, depois estudei direito, entrei para a Polícia Civil com muito custo, muito estudo, né? Muito difícil, é um concurso realmente bastante difícil, bastante... E a banca muito rigorosa também, né? Banca bastante rigorosa, também foi meu examinador de constitucional, me lembro.
enfim, e eu faço o meu trabalho com amor, né, com paixão, realmente. Para mim, quando a gente faz alguma coisa que gosta, a gente não tem sacrifício, né? Para mim, ir todo dia para a delegacia, trabalhar, na verdade, para mim é um lazer. Eu faço o que eu gosto, faço o que eu amo e faço realmente com gosto, com vontade do que eu faço. E a minha primeira lotação na Polícia Civil foi na 33DP, em Alengo. Né? Eu comecei lá como delegado adjunto, plantonista, trabalhei lá por quase um ano. Doutor Átila, me lembro bem. Doutor Átila, isso. Foi o doutor Átila, meu já falecido, titular, um grande delegado. Foi um grande amigo, me ensinou bastante. Depois, quem assumiu foi a doutora Valéria de Castro. Aí ela me convidou para ser assistente dela. Depois fui para a 21ª DP com ela. E lá foi realmente uma grande escola para mim. A 21ª DP é uma delegacia, bom sucesso, que abrange, eu acho que o maior número de comunidades de todas as facções criminosas. Né? A gente pega ali o Complexo da Maré todo, Manguinhos, Mandela, acaba pegando o Jacarezinho, que até é a área da 25DP, mas a gente acaba, porque eles migram muito. E eu tive a honra de presidir a investigação relativa àquela matéria do Jornal Extra, Esquina do Medo, Sim. que foi de 2009 para 2010, onde eles filmaram vários elementos passando ali, cruzando pela Dom Helder Câmara, entrando em Manguinhos, indo para Jacaré. Nós conseguimos identificar todos aqueles elementos. Fizemos um trabalho de inteligência assim, bem criterioso e foram cerca de 44 mandados de prisão expedidos e a gente acabou fazendo prisões até em Ponta Porã, Brasília, São Paulo, Campo Grande, né, em Mato Grosso do Sul e outras prisões aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então aquilo ali para mim foi realmente quando eu comecei essa investigação mais a fundo, né, com mais critério em relação ao tráfico de drogas. Saindo da 21DP, eu trabalhei na Polinter também, durante bastante tempo, só que eu ficava mais na parte operacional mesmo, parte de capturas. Então nós fazíamos operações diárias, cumprimentos de mandados de prisão, enfim, várias operações. Participei, quando eu estava na Polinter, da ocupação do Complexo do Alemão. A gente estava com uma investigação, na época, bem intensa naquela região, principalmente do Comando Vermelho, e conseguimos municiar a chefia de polícia, a Secretaria de Segurança com bastante informações de inteligência. A gente participou do antes da ocupação, aquela semana crítica que teve, né, onde marginais ateavam fogo em carros, ônibus, enfim. Então nós fizemos várias operações em Manguinhos, Mandela, Jacaré, enfim, participei da parte da Vila Cruzeiro e domingo também tive o privilégio, né, que foi um marco histórico na segurança pública do Rio de Janeiro, de participar da retomada, né? A minha equipe, juntamente com a CORE, entrou pela Joaquim de Queiroz lá no Complexo do Alemão e depois, cerca de 16 ou 17 dias, nós íamos todos os dias para lá, fizemos muitas apreensões de armas, drogas, prisões também de alguns traficantes importantes na hierarquia do tráfico do Complexo do Alemão. Depois eu assumi a minha primeira titularidade, foi em Paracambi, 51DP, uma delegacia já menor, uma área um pouco mais tranquila. Estive à frente dessa unidade por cerca de 8 meses, fizemos aí muitos trabalhos de inteligência, a gente acabou fechando o Detran da cidade, que era um antro de corrupção lá, prendemos dos 27 funcionários, foram 22 presos do Detran da cidade, de lá eu saí, fui para 60, 60DP Campos Elíseos. Foi um desafio muito grande, porque era uma delegacia que tinha um efetivo muito pequeno e tinha um alto índice de homicídios naquela região. Ainda não havia a DHBF estruturada como está hoje, né? Então, nós investigávamos os homicídios e prendemos 15 milicianos que atuavam lá na região. Para você ter uma ideia, eram cerca de 35 homicídios por mês, mais ou menos, na nossa região, mais de um por dia, na nossa circunscrição. E quando eu saí da unidade, eram menos de 3. Eram cerca de 3 homicídios por mês e muitos relacionados a crimes passionais. Ou seja, a atividade de milícia lá, o homicídio em virtude da milícia praticamente zerou. Aí assumi a titularidade da 54DP, Belfor Roxo. Também fiz bastante
investigação lá, muitas prisões. Sempre gostei de fazer investigações, trabalho de inteligência, prendemos traficantes, milicianos, homicidas, assaltantes, ladrões de carga, enfim, uma série. E fizemos também uma investigação bastante criteriosa de um grupo de estelionatários, foi uma operação também com 16 mandados de prisão, prendemos todos eles, que atuavam no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e no Paraná. Então prendemos toda essa quadrilha, uma quadrilha que desviou mais de 40 milhões aí de reais através de golpes que eles praticavam, eram golpes bem sofisticados, e fizemos um trabalho até em conjunto com o laboratório de lavagem de dinheiro. E por conta dessa atuação nossa e da minha equipe, né, a minha equipe era pequena, mas era uma equipe sempre atuante, né, a gente tinha esse perfil investigativo operacional, eu recebi o convite na época da então chefe de polícia, a doutora Marta Rocha, e do secretário Beltrame, à época, para assumir esse desafio que foi a criação da 45DP, que foi a delegacia inaugurada no Complexo do Alemão. O Gabriel Ferrando foi escolhido para assumir a 11ª DP Rocinha, e realmente foi um dos maiores desafios até então na minha carreira, porque a gente não sabia o que encontrar ali. Não tinha um histórico, não tinha nada, era uma delegacia numa área... eu não falo pacificada, mas eu falo em processo de pacificação, e o desafio realmente era muito grande. Eu recebi a missão de investigar prioritariamente o tráfico de drogas daquela região. E o Comando Vermelho, como todos sabem, é o berço, né? É o quartel-general do Comando Vermelho, sempre foi. E o Complexo do Alemão realmente é uma área muito grande, uma densidade populacional enorme, então mais de 100 mil pessoas que residem ali, e foi um desafio muito grande. Quando eu cheguei lá, já havia a implantação da UPP, das UPPs, tínhamos 3 UPPs atuando lá, uma UPP na Nova Brasília, UPP na Fazendinha e a outra UPP no próprio Morro do Alemão mesmo. Procurei fazer uma integração com os comandantes dessas UPPs e houve realmente foi muito produtivo, né? Nós procuramos fazer essa integração com a Polícia Militar e em vários casos nós obtivemos assim resultados bastante expressivos. Então eu passei 8 meses naquela unidade, realmente eu recebi dezenas de ameaças de morte, enfim, a delegacia foi atacada 4 vezes. Eu me lembro bem disso. Das nossas atuações, então sempre... Tinha que andar com blindado, escolta... com carro blindado, eu me lembro bem disso. Fiquei muito tempo, mas não deixei de fazer o que tinha que ser feito, né? Que era... procurei cumprir a missão que me foi dada. E eu fiquei lá durante 8 meses, nesses 8 meses foram quase 200 mandados de prisão expedidos pela Justiça em razão de investigações realizadas lá, de inquéritos policiais instaurados, e cerca de 130 prisões realizadas, fora grandes apreensões de armas, de drogas, etc. E a gente verificou que a realidade lá, naquele momento, era a seguinte: com a ocupação, as grandes lideranças que até então ficavam lá foram para outras unidades, né? outras favelas. E ficaram lá apenas traficantes, principalmente menores de idade e traficantes maiores de idade, mas que não tinham anotação criminal. E se tinham anotação criminal, não tinham mandado de prisão pendente. Então eles podiam circular livremente pela favela. E havia uma grande dificuldade da Polícia Militar em efetuar as prisões desses marginais, porque os policiais, eles sabem quem é traficante, sabem quem não é. Faziam a abordagem, mas eles não tinham nada, não traziam nada consigo, não traziam droga, nada. Eles deixavam pequenas quantidades de drogas escondidas. O usuário lá chegava para comprar, ele ia lá, pegava o que ele queria, fazia a venda discretamente, não havia aquela ostensividade como antes ocorria, e havia essa grande dificuldade na hora de fazer a prisão. Quando muito era uma prisão em flagrante, mas era muito fraco, e o elemento acabava sendo liberado rapidamente, voltava para o crime e ainda voltava com mais força, porque foi preso, voltou, aí ele acaba assumindo uma condição um pouco melhor da que ele tinha antes de ser preso, né? Volta com mais força. Sempre criando obstáculos, dificuldades para a atuação da polícia, né? na repressão ao tráfico de drogas. Exatamente. E aí nós entramos com o papel da polícia judiciária, principalmente, que é o quê? A investigação, a obtenção de provas, o trabalho de inteligência,
E com isso foram aí mais de 200 mandados de prisão expedidos. O senhor terminando seu trabalho à frente da 45DP, o senhor foi removido para 27, se não me engano, e depois foi para a DECODE, Delegacia de Combate às Drogas. Exatamente. Vamos dar uma pausazinha, depois a gente volta ao discurso voltado para o trabalho na DECODE. Eu vou passar a bola agora para o meu amigo Maurício Mendonça, delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Eu gostaria que o senhor fizesse alguns comentários, primeiro sobre a sua formação, né? E falando um pouco da sua vida pessoal e o que levou o senhor a ingressar na Polícia Civil do Rio de Janeiro e traçasse assim um perfil do que o senhor acha fundamental para que um profissional do direito possa realizar bem o trabalho como autoridade policial. Bom dia, doutor Marcos Neves, bom dia, doutor Lorenzo, bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui falando desse assunto, segurança pública, desafios de uma sociedade em guerra. É um tema muito delicado. Eu era estudante de Direito e junto comigo na faculdade eu tinha alguns colegas policiais, porque à época não era necessário o ensino superior para ingresso como agente da Polícia Civil. Então tinham alguns colegas de turma cursando a faculdade comigo que já eram inspetores da Polícia Civil. E eu era ali um estudante que trabalhava na iniciativa privada, trabalhava num escritório como um agente administrativo e fui vendo aquilo ali e tive aulas com alguns delegados de polícia que me deram aula na faculdade. E eu fui vendo e despertando um certo interesse em ir para a polícia por ouvir muitas histórias dos meus colegas ali. Então, quando eu ainda estava cursando a faculdade, no 7º período, salvo engano, no 6º, eu comecei a me dedicar ao estudo para o concurso de delegado de polícia. Eu comecei a estudar para fazer tanto a prova de delegado de polícia civil quanto a de delegado de polícia federal, porque também tinha um agente da Polícia Federal cursando a faculdade comigo. Então, isso eu comecei a fazer o curso, estudar focado em concurso para delegado de polícia. E logo que eu saí da faculdade, 1 ou 2 anos depois, foi um ano depois, foi quando teve o concurso para delegado que eu fiz. Comecei na polícia trabalhando na 32DP, foi a minha primeira lotação, uma delegacia complicadíssima, extremamente pesada, um volume de registros que hoje deve estar beirando 80 registros dia. Na minha época, na verdade eu comecei era o Murilo, depois o Antônio Ricardo assumiu, eu continuei com ele. Era uma delegacia pesadíssima e eu comecei no plantão da delegacia como delegado adjunto. E fiz alguns trabalhos, principalmente um que eu desenvolvi ele no próprio plantão da delegacia, que foi um trabalho onde nós prendemos um estuprador em série que agia em Jacarepaguá. E logo depois desse trabalho, o delegado assistente, à época, ganhou uma titularidade. Ele foi convidado para ser titular e o titular me convidou para substituí-lo na assistência. E ali eu comecei a desenvolver alguns trabalhos, muitos trabalhos muito voltados para a área de milícia, porque Jacarepaguá tem uma atuação fortíssima de milícia em diversas áreas. E nós começamos a fazer trabalhos incisivos no combate à milícia. E nós conseguimos um inquérito policial que eu presidi à época, um mandado de prisão que manteve o Cristiano Girão preso, que ele estava em vias de ser solto. Um dos principais milicianos que atuam no Rio de Janeiro. Um dos principais líderes do Rio de Janeiro. Foi um mandado de prisão obtido na investigação que eu tive orgulho de presidir enquanto estava lá na 32DP. Mudando um pouquinho aqui, eu recentemente, para chegar na pergunta que você me fez, eu falei no Fórum Estadual de Combate e Prevenção ao Roubo de Cargas, porque hoje eu sou atual titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, e uma das coisas que eu falei no fórum é que para ser um delegado de polícia, para ser um policial e sobretudo um delegado de polícia, muito mais do que vontade de ser, eu diria que você tem que ter um certo dom para ser, porque hoje a gente não tem reconhecimento nenhum da sociedade, ninguém reconhece a nossa atuação, ninguém nos dá o crédito pela atuação que o delegado de polícia tem, que eu vejo que tem nesses 6 anos que eu estou na polícia. A atuação da polícia, do delegado de polícia, é uma atuação muito importante. Exato, e que se você não tiver o que eu disse lá, sangue de polícia correndo na veia,
você não consegue continuar desenvolvendo um bom trabalho. Tamanhos são as dificuldades que você vai encontrando ao longo da carreira, ao longo do dia a dia do exercício da atividade policial. Você encontra tantas dificuldades que se você não tiver essa vontade, eu diria, verdadeira, interna, você acaba esmorecendo, deixando de continuar a fazer esse trabalho. Então, eu digo assim, os delegados que eles acabam se destacando, os agentes, são pessoas que realmente nasceram para isso. Quase um sacerdócio, né? Quase um sacerdócio. Voltando, né? Quando eu saí da 32DP, o meu antigo titular na 32, ele assumiu uma delegacia nova, que foi a 15ª na Gávea, e ele me convidou para ir com ele. Eu fui, trabalhei 1 mês e meio aproximadamente só na delegacia da Gávea, porque eu fui convidado para ser delegado assistente da DECODE, da Delegacia de Combate às Drogas. Certo. Foi quando eu saí. Eu sempre tive vontade de trabalhar em delegacias com viés investigativo, operacional, onde a investigação tem que ser mais profunda e a atuação operacional é uma atuação mais constante. Então eu tinha muita vontade de trabalhar no Departamento de Polícia Especializada. Quando eu recebi esse convite, eu imediatamente aceitei e fui para a Delegacia de Combate às Drogas. Lá na Delegacia de Combate às Drogas, o meu titular ele traçou algumas missões, dentre elas prender algumas lideranças do tráfico de drogas. Então nós instauramos alguns inquéritos policiais lá. Dentre eles eu instaurei um inquérito policial que objetivava a captura do traficante Benemário, um traficante que foi preso depois no Paraguai. O Benemário era uma liderança do Comando Vermelho, até hoje mesmo estando preso, uma liderança do Comando Vermelho, e nós tínhamos o conhecimento de que ele estava gerenciando o tráfico de drogas no Paraguai, controlando o envio de armamento e drogas para abastecer as comunidades do Rio de Janeiro. Teve até um episódio ali em Manguinhos, já com a UPP implantada lá. A 21DP fez uma investigação e identificou o Benemário como autor de um ataque às cabines da UPP, que inclusive atearam fogo, um policial militar foi baleado, atearam fogo em ônibus. E a 21DP identificou que o Benemário foi a pessoa que orquestrou toda essa, foi o mentor de todo esse ataque. Então nós continuamos, essa investigação nossa ela já estava em andamento em vistas a prender o Benemário. Nós continuamos e aumentamos o contingente de policiais envolvidos na investigação, justamente com o objetivo de prendê-lo. E nós conseguimos algumas investigações. Eu viajei para o Paraguai, fiquei lá... Fui 2 vezes. Na primeira vez eu fiquei lá 8 dias direto em solo paraguaio. Depois eu viajei uma segunda vez, fiquei lá 3 dias, salvo engano. E nesse período foi o período que nós, com o apoio da Senad, que é a Polícia Antidrogas Paraguaia, nós conseguimos capturá-lo lá no território paraguaio. Foi uma prisão à época muito importante, que o Benemário tinha muita influência e estava em outro país, né? Foi uma prisão difícil, mas que... através de um trabalho de inteligência constante, feito na Delegacia de Drogas à época, que conseguiu, nos autorizou a fazer essa prisão. Perfeito. O doutor Maurício tocou num ponto que me parece fundamental para que o aparelho repressor do Estado possa funcionar a contento. E eu vou passar a bola para o doutor Lorenzo Pompilho da Hora, meu querido colega na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no curso de Filosofia, no pós-doutorado em Filosofia. É o seguinte, doutor Lorenzo, o senhor vai entender muito bem a minha pergunta, porque eu sei que o senhor incorpora isso ao seu dia a dia como policial federal, como autoridade policial, que é a questão do sangue, ter polícia no sangue. Como é que é essa experiência de ter polícia no sangue? Isso é importante, é necessário, ou é só uma abstração que se cria para incentivar o policial a trabalhar? Isso é da natureza, ou você pode forjar no policial essa vibração no fazer polícia? Doutor Marcos Neves, é um prazer estar aqui com o senhor mais uma vez e sempre, por muito tempo estaremos. Quero agradecer aqui a presença do doutor Felipe Cury. Uma grande honra conhecê-lo, já apreciava muito o seu trabalho pelos meios de comunicação. Também o trabalho do doutor Maurício. E eu tenho a dizer ao senhor o seguinte, doutor Marcos Neves. Eu estava escrevendo aqui sobre a fala dos meus 2 pares aqui,
né? 2 apaixonados por polícia. Eu me recordo bem quando meu pai ainda vivo e falava, né, do meu futuro profissional, quando eu estudava direito, e seria uma pessoa contra, né, o fato de eu ter optado por ser delegado de polícia, por ser policial, digo policial, né, delegado de polícia, né? Mas eu, até hoje, penso, eu estou aí com 20 e poucos anos de polícia, que eu não teria outra profissão, além do magistério, que é outra profissão que eu exerço e gosto muito há muitos anos já, uns 30 e poucos anos. Então a gente observa na fala dos 2 pais nossos aqui, aquilo que nós temos, né, eu e você, que é o sangue de polícia, aquela vontade de fazer polícia, aquela vontade de investigar, né? E é uma profissão, como a gente fala mesmo, não é a falta de reconhecimento da sociedade, não, o Maurício. Do polícia, só a mãe dele gosta. Verdade. O resto, eu escutei muito isso aí fora e concordo. Agora, eu observo também, né, são estágios de vida diferentes nós tivemos, né, eu, minha passagem na entorpecente, né, o Maurício também, agora o Felipe lá, né, e surge uma outra questão, será que nós enxugamos gelo? Né? Que são atuações, eu não falo a minha época de entorpecência, é passado, eu até objeto da minha tese de monografia, mas a gente vê pelo trabalho de vocês 2 que é um trabalho denso, né? Um trabalho muito bem feito, é um trabalho que traz resultados, mas será que podemos usar essa expressão, ainda enxugamos gelo? Eu faço outra pergunta e volto a palavra ao nosso coordenador. Estávamos conversando aqui com o Felipe, será que nós temos hoje necessidade de determinados segmentos da polícia, no caso civil, transformarmos o segmento de entorpecentes numa divisão, como é a divisão de homicídio, com excelente resultado lá com o Dr. Rivaldo, que em breve estará aqui com a gente? Será que na área de carga, Maurício, nós temos também que transformar esse segmento, né, dada a complexidade que a gente observa nas investigações, numa divisão? Né? Então, passo a palavra para o senhor coordenador. Então, voltando ao doutor Felipe, eu gostaria que o senhor voltasse ao seu dia a dia como autoridade policial e nos dissesse assim, de uma forma bem genérica, evidentemente, o senhor não vai entrar em detalhes do seu trabalho na DECODE, até por uma questão de preservação do sigilo dos inquéritos e da condução das investigações, mas eu gostaria que o senhor falasse genericamente como é o seu trabalho na DECODE, Delegacia de Combate às Drogas, e que o senhor fizesse um comentário que eu acho muito importante, que o senhor lida diariamente com a violência. Confrontar organizações criminosas voltadas para o tráfico de drogas necessariamente envolve o uso da força por parte da autoridade policial e de seus agentes. Como é que o senhor percebe a questão da letalidade policial no confronto a essas organizações criminosas que estão voltadas para o tráfico de drogas? Bom, o dia a dia da DECODE se divide, na verdade, em 2 frentes. A parte investigativa e a parte operacional. E eu gosto das 2. Né? Nas outras unidades por onde eu passei, eu cansei de levar o notebook para casa para ficar ouvindo, enfim, acompanhando as interceptações. Eu na 51DP, eu fazia as transcrições, eu ouvi, fazia as transcrições, as análises, eu sempre gostei disso. E a DECODE é uma delegacia bastante sensível nesse sentido e que requer uma estrutura mais apurada e mais profissional nessa questão. Então, eu estou tendo muito apoio da chefia de polícia, principalmente agora tinha do Dr. Ronaldo Oliveira, que era o antigo diretor das delegacias especializadas, e continuo tendo do Dr. Marcelo Martins, que é o atual diretor, né, geral de polícia especializada. Nesse sentido, a chefia está sensível a essa questão e, na medida do possível, está procurando fornecer, principalmente, recursos humanos para a gente tentar incrementar essa parte na DECODE. Não é o suficiente, mas é o possível, né, e está sendo feito. Isso faz uma grande diferença na hora que as equipes operacionais vão atuar, né? E tem esse viés operacional. 90% das operações eu acompanho, inclusive já fui até baleado há 4 meses atrás no Complexo do Alemão, mas eu gosto de ir, gosto de estar ali com a equipe, isso passa uma segurança para os policiais, e já participei de diversas operações em que houve traficantes mortos. Não é o que a gente deseja, não é o nosso fim,
Nosso fim é prender esses marginais e que eles realmente paguem na justiça pelos crimes que eles cometem. Mas, infelizmente, nós tem comunidades que nós só conseguimos entrar dentro de um blindado, senão a gente não consegue entrar. A contenção é tão forte que a gente não consegue nem progredir. Já fomos fora de blindado, mas você fica, às vezes, 1 hora para você andar 200 metros, avançar 200, 300 metros numa comunidade. O poderio bélico desses marginais cresce a cada dia que passa e, por questão de segurança dos policiais que estão atuando, a gente prefere fazer de uma forma mais segura, que é atuando dentro do blindado. Praticamente todas as nossas operações, a delegacia de cargas vai junto. O apoio aéreo é indispensável também ou não? Indispensável. Infelizmente, por conta dessa crise, o helicóptero está parado, mas faz uma grande diferença nessas comunidades, né? Porque são, como, por exemplo, o Complexo da Maré, nós ontem operamos lá, foram 2 mortos. Foi uma liderança do Chapadão presa, né? Quase prendemos também o motoboy, que era o chefe do tráfico da Nova Holanda. Conseguimos achar a casa dele, apesar de ser plano, né? O Complexo da Maré ser plano, mas é muito perigoso por conta das lajes, né? Os marginais se abrigam nas lajes e te dão um tiro dali e às vezes você não tem como se abrigar, você acaba sendo alvejado. E realmente o apoio aéreo é fundamental nessa questão. Então, a questão dos autos de resistência, na verdade, a polícia vai ali para fazer o seu trabalho para cumprir os mandados de prisão. Mas como há essa resistência muito forte por conta dos marginais, acaba sendo inevitável. O confronto é inevitável e, como a polícia tem um preparo, enfim, acaba, na verdade, na maioria das vezes, os marginais sendo alvejados e mortos. Isso faz parte, né? Se não houvesse essa cultura do enfrentamento, o enfrentamento não é a cultura da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar, como falam por aí, a polícia tem a cultura do enfrentamento. Nós não vamos lá para trocar tiro com ninguém, né? Só que nós somos recebidos com uma contenção, com uma resistência muito forte. O poderio bélico desses marginais, a cada dia que passa, cresce mais. Todas as operações que nós fazemos, nós apreendemos fuzis, armas de grosso calibre. Ontem foram 4 pistolas apreendidas, né? 2 com os marginais que morreram e mais uma com essa liderança do Chapadão que foi presa e uma outra que foi apreendida na casa do motoboy. Então, assim, todas as operações nossas têm um grande resultado e acaba sendo inevitável esse confronto, mas muito por parte dos marginais. Perfeito. Essa questão da letalidade policial é uma coisa que eu me debato muito, discuto muito. O senhor colocou muito bem, quando a polícia penetra numa determinada comunidade, ou mesmo no asfalto, ou na Zona Sul, porque a polícia aplica a lei em qualquer local, né? É o exercício da soberania do Estado, em última instância, é exatamente isso. Então, quando nós vamos para uma situação concreta, uma diligência, para cumprir o mandamento legal, na realidade nós nos deparamos com algo imprevisível, né? Há uma imprevisibilidade muito grande. O sistema de segurança pública é um sistema complexo, muito complexo. E essa imprevisibilidade impõe ao policial um discernimento muito grande na hora que está promovendo a diligência, né? E uma atenção muito grande também. Eu fui fui detetive, inspetor de polícia por 13 anos, trabalhei em várias delegacias especializadas e, infelizmente, tirei a vida de criminosos em situação de confronto, mas, como o senhor colocou muito bem, esse não é o nosso objetivo. E nós, como seres humanos, nós temos também sentimento, a gente tem até dificuldade de lidar com isso, mas é o nosso trabalho, como colocou muito bem o doutor Maurício, é quase um sacerdócio e a gente tem que encarar essa realidade e, como dizem lá no BOP, eu gosto muito dessa expressão, missão dada é missão cumprida. Exatamente. A gente não escolhe alvo, nossa referência maior é o mandamento legal. Doutor Maurício, eu gostaria que o senhor falasse um pouco também dessa questão da violência policial, mas também focasse numa análise que eu faço, conceitual, estabelecendo a diferença entre eficiência e efetividade. Eficiência está no plano da gestão e tem natureza instrumental. Efetividade está no plano da teleologia do Estado, ou seja, o objetivo a ser atingido. Transformação da realidade. Então, eu gostaria que o senhor falasse da violência policial, da letalidade policial e dessa questão da efetividade. Como é que o senhor percebe a questão da efetividade e a importância da efetividade
para que a segurança pública seja realizada a contento e possa transmitir à sociedade de uma forma geral sensação de paz, de equilíbrio, de tranquilidade. Justamente a eficiência, a polícia, ela, sem dúvidas, ela tem. Nós fazemos investigações, presidimos inquéritos e muitos mandados de prisão são gerados através dessas investigações extremamente eficientes feitas pela polícia. Hoje, eu diria que todos, ou quase todos, os líderes de organizações criminosas do Rio de Janeiro têm mandado de prisão. Mandados de prisão por conta de investigações feitas pela polícia. O problema é que, muitas das vezes, para você efetivar essa eficiência, você precisa fazer a intervenção policial nas comunidades, porque essas lideranças, esses marginais, eles ficam homiziados nessas comunidades, onde há um grande enfrentamento por parte deles com a polícia. E que não adianta, no plano da segurança pública, colocar os mandados de prisão, identificar quem são os líderes e não colocá-los atrás das grades. Se nós não prendermos essas lideranças, primeiro, a sensação de impunidade é passada à sociedade, aumenta o temor, e outra, a sensação de impunidade passada aos outros marginais fazem com que eles ganhem mais corpo, mais vontade, porque estão vendo que nada está acontecendo. O líder da comunidade, o que eles têm como referência, está lá há anos e anos, soberano no território, porque a polícia não vai lá, porque sabe que não vai lá, porque se for vai ter enfrentamento, então não adiantou nada botar um mandado de prisão, fazer a investigação, identificar e o processo ficar suspenso, porque o cara não é citado, porque nada acontece. Então a polícia, ela precisa, além de fazer a investigação, ela precisa fazer a captura desse marginal, não tem jeito. É mandamento legal. Exato. Isso não é opção nossa. Nós temos que fazer isso. E para fazer isso, nós encontramos uma grande dificuldade nas comunidades, porque os marginais, eles insistem em confrontar a polícia todas as vezes que a polícia tenta ingressar, porque eles acreditam que aquele território é deles, quando não é. O território é território do Estado, onde a polícia tem que circular livremente. Exerce a sua soberania. Não tem opção. Uma vez eu vi, recentemente, um especialista entre aspas, fazendo um comentário sobre uma operação policial que resultou na morte de criminosos, e ele fez a seguinte afirmação: ele disse que a polícia não tem o direito de matar. Eu gostaria de corrigir essa expressão, essa declaração dele, afirmando que a polícia tem o direito de matar, sim. E esse direito de matar tem previsão legal. Justamente. No artigo 23, inciso 2, artigo 25 do Código Penal. Justamente. O Instituto da Legítima Defesa, que exclui a ilicitude da conduta. Então, hoje nós vemos muitos especialistas falando uma série de bobagens em matéria de segurança pública e nos esquecemos de ouvir aqueles que fazem segurança pública diariamente, que respiram segurança pública, que entregam a sua integridade física, a sua vida, que enterram colegas. Hoje nós temos no Rio de Janeiro 132 policiais mortos, absurdo. 318 baleados. Eu tenho uma estimativa aí de que pelo menos 70%, 80% desses policiais baleados estão aleijados. Então nós temos que encarar com muita objetividade o combate às organizações criminosas no Rio de Janeiro e, quando necessário, instrumentalizando a força. O senhor colocou muito bem essa questão da efetividade, porque durante muito tempo confundiu-se eficiência com efetividade. Certamente. E nós temos que deixar muito claro que a eficiência tem natureza instrumental e visa um fim maior, que é a efetividade. A razão de ser da segurança pública é tornar o trabalho policial efetivo. Doutor Lourenço, eu vou lhe fazer uma pergunta. E gostaria que o senhor, quando fizesse seus comentários, já passasse a bola também para o doutor Felipe. A gente sabe hoje no Rio de Janeiro que existe uma confusão muito grande entre a atividade da milícia e a atividade do tráfico, sabendo inclusive que existem milicianos praticando tráfico de drogas e praticando roubo de cargas. Depois o senhor pode até falar um pouco sobre isso. Também. Por favor, faça alguns comentários sobre isso, sobre essa mistura entre milícia e tráfico, né? E qual a importância hoje para aqueles que operam segurança pública em fazer essa abordagem, separando milícia, separando tráfico, mas ao mesmo tempo observando que em determinadas localidades
existem milicianos traficando drogas, existem traficantes praticando atividades de milicianos. Como é que o senhor encara essa questão hoje? Bom, doutor Marcos, são todos criminosos. Essa é a minha visão, tanto milicianos quanto traficantes. Não me causa surpresa, né, essa confusão de papéis, né, ou essa nova formação. Colegas da Polícia Civil comentaram outro dia, não foi surpresa, mas preocupação. O fato de uma organização criminosa estar associada, né, com fins diferentes a uma outra organização criminosa que é a milícia. Então eu vejo que chega um momento, né, e é uma expectativa também do Estado muito grande nesse sentido, de que a Polícia Federal atue, venha agregar tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, né, na repressão a essa atuação. Então eu vejo com muita sensibilidade esse novo quadro que sinaliza aí, que agrega um outro aspecto muito importante, essa recente notícia, hoje comentada inclusive no jornal Globo, que é o ingresso, né, numa nova concepção do primeiro comando da capital no Rio de Janeiro. Então, vou passar para o doutor Felipe. Bom tema. Doutor Felipe, além de só fazer um comentário específico sobre esse suposto vínculo entre a organização intitulada Primeiro Comando da Capital com o Terceiro Comando, no Rio de Janeiro, eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários também sobre a sua percepção da legalização do comércio de drogas. Por favor. Bom, isso, na verdade, essa questão da legalização das drogas... Na verdade, ADA, né? Desculpa, eu fiz uma confusão. Isso, ADA, vai ao encontro de tudo aqui que nós estamos falando. Voltando a essa questão da milícia e tráfico, né, o que eles querem, na verdade? A milícia quer território para explorar. O tráfico quer um território para explorar. As atividades, entre aspas, comerciais são diferentes, mas tem um fim em si mesmo, que é o quê? Gerar lucro para quem está explorando aquele território. O que acontece? Essa questão da legalização das drogas, e principalmente aqui no Brasil isso está sendo levantado como se isso fosse a resolução de todos os nossos problemas de violência. Eu canso de ver comentários, enfim, apreendemos 1 tonelada de maconha quase na semana passada. Aí eu vejo os comentários, tem que legalizar logo isso, legaliza, libera, vai acabar com essa violência. Não adianta. O Rio de Janeiro vive uma situação, eu falo Rio de Janeiro porque, diferentemente de outros estados aqui, nós temos uma situação bem diferente dos outros estados. E eu posso até estar enganado, mas eu acho que nenhuma cidade no mundo, nenhum local do mundo em situação de paz tem a realidade que nós temos no Rio de Janeiro, né? Como ontem nós entramos lá no Complexo da Maré, fomos recebidos a tiros, foram quase 8 horas de operação, 8 horas de confronto. Onde nós parávamos havia confronto, né? E isso já se repetiu outras vezes em outras comunidades. Isso, digamos que nós legalizemos todas as drogas, não só a maconha não, vamos legalizar tudo. Vende qualquer tipo de droga na farmácia ou na padaria, ou seja lá onde for. As pessoas acham que isso vai ser a resolução de todos os problemas. O traficante vai trabalhar de carteira assinada na padaria lá, na farmácia, como eu já vi alguns parlamentares aí falando, achando que isso aí vai acabar. Ele só vai mudar de atividade e o tipo penal só vai mudar. Seja lá vai virar contrabando, ou vai virar um crime contra as relações de consumo, que ele está vendendo uma droga estragada, seja ou batizada com péssima qualidade, enfim. Carga, né? Que vão roubar as cargas de drogas. Exatamente. E na verdade, isso só vai incrementar mais ainda a atividade criminosa, porque aquele território que até então era explorado pelo tráfico, isso vai ser explorado pela milícia, ou o traficante vai virar miliciano, porque ele vai continuar explorando. Então acho que as pessoas ainda não enxergaram, ou não querem enxergar, porque aí vem esse discurso aí desses especialistas, e que eu acho que é um discurso maldoso de alguns, é um discurso demagogo, falacioso exatamente, nesse sentido. A guerra não é
contra as drogas. A guerra que nós temos aqui é territorial, a disputa é territorial. A nossa guerra, guerra entre aspas, o nosso combate da polícia judiciária, da polícia como um todo, da segurança pública como um todo, não é o tráfico de drogas, são as organizações criminosas que atuam por trás e que exploram essa atividade. Então, digamos que as drogas sejam legalizadas. Essas organizações criminosas não vão parar de praticar crimes, elas apenas vão migrar para uma outra atividade criminosa, seja explorando aquele território, seja roubando cargas, seja praticando sequestros, seja roubando carro forte, seja roubando bancos, enfim, ou outros crimes ainda que eles vão acabar cometendo. Então, esse discurso, eu falo principalmente na nossa realidade de Rio de Janeiro, não funciona. Pode funcionar em Portugal, pode funcionar na Holanda, ou em qualquer outra cidade aí mais tranquila. Agora, Rio de Janeiro, na minha modesta opinião, isso não cola, não adianta, vai legalizar, a gente vai continuar combatendo as organizações criminosas atuantes nessas comunidades, só que de uma outra forma. Explorando outras atividades. Exatamente. A mente criminosa vai permanecer basta articulando você essas ver atividades. que hoje Exatamente. a grande maioria dos roubos de cargas são em cima de bebidas e cigarros. Mercadorias lícitas, exploradas em comércios regulares, mas que organizações criminosas têm uma atração muito grande porque é uma mercadoria que vende em grande escala. Amanhã, se a droga for legalizada, ela vai continuar vendendo de forma lícita, só que essas organizações vão querer roubá-las porque eles não querem pagar o tributo. Nós vamos ter roubo de carga de droga. Roubo de carga de droga. E só finalizando aqui a pergunta, essa questão de milícia com tráfico, em certas ocasiões eles se juntam para dominar uma determinada comunidade. Aí o tráfico atua vendendo a droga e a milícia atua explorando outras transporte alternativo, gás, sinal clandestino de TV a cabo e por aí vai. Já tive casos, já tive investigações, principalmente na Baixada Fluminense, que o Comando Vermelho domina a maioria da Baixada Fluminense é dominada pelo Comando Vermelho. E comunidades, eles exploram sim gás, transporte alternativo, o próprio tráfico explora, ou seja, ele pratica atividade de milícia. Digamos que as drogas sejam legalizadas, eles vão continuar explorando aquilo ali. Então esse discurso é falacioso. Na DECODE, no inquérito policial, eu indiciei os marginais por tráfico de drogas e por extorsão, porque eles extorquiam os comerciantes que ficavam no entorno da favela a pagar a taxa de segurança pro tráfico de drogas, uma suposta taxa de segurança. Nós identificamos esses marginais e identificamos a atividade deles. Para você colocar um ponto de táxi na entrada da comunidade, o taxista ele tinha que pagar para poder estar ali. Atividade típica de milícia explorada pelo tráfico de drogas. Ou seja, se ele parar de vender droga amanhã, ele vai continuar explorando essa atividade, porque trabalhar ele não vai. E finalizando aqui, com relação a essa polêmica toda aí que está surgindo em relação a PCC está entrando no Rio de Janeiro, se aliando à facção criminosa Amigo dos Amigos. Na verdade, essas notícias que estão sendo veiculadas, na minha opinião, estão sendo veiculadas de uma forma ainda muito assodada. Não há ainda dados de inteligência nesse sentido. O fato a DECODE está investigando, eu não posso entrar aqui em detalhes a respeito dessa nossa investigação. Houve sim um racha do PCC com o Comando Vermelho e eles estão procurando alguma outra organização criminosa do Estado para se aliar. Agora, isso não quer dizer que será uma quarta facção criminosa. O PCC ficou anos aliado ao Comando Vermelho e a união deles era apenas para uma facilidade na obtenção de armas e drogas para a facção. E eu acredito que essa união com uma outra facção criminosa qualquer aqui do Rio de Janeiro seja nesse sentido. Não para que haja uma quarta facção criminosa aqui no nosso estado. Então isso ainda está muito embrionário, exatamente, e ficar fazendo especulação disso na mídia eu acho que é totalmente irresponsável nesse momento. Correto, perfeito. O senhor tocou numa questão muito importante, que é a questão da ocupação territorial, né?
Quer dizer, a lógica do crime no Rio de Janeiro, especificamente, visa quase que exclusivamente a conquista de um determinado território para explorar uma atividade criminosa. Isso. Seja o tráfico de drogas, seja atividade de milícia, gatonete, transporte alternativo. Bom, nós tivemos um projeto iniciado pelo ex-secretário de Segurança Pública, Dr. José Mariano Beltrame, delegado da Polícia Federal, que pretendia inicialmente resgatar esse espaço territorial dominado pela criminalidade. Eu vou pedir que o doutor Lorenzo faça alguns comentários a respeito do questionamento que eu vou fazer e depois repassasse isso tanto para o doutor Felipe quanto para o doutor Maurício. A pergunta é, por que é que o projeto das UPPs não deu certo? Bom, Marco, com todo respeito ao doutor Beltrame, colega, pessoa que eu conheço e tenho uma certa admiração, eu não poderia chamar a UPP de projeto, até pela minha formação acadêmica. Eu acho que foi uma ideia, teve seus aspectos, né, a priori, na intenção e no objetivo, muito positivos, mas que o tempo mostra hoje, pela maneira como foi, né, gerida e desenvolvida, que há um comprometimento, por conta disso, da segurança do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu não ousaria, com todo respeito, chamar o PP de projeto. Eu faço projetos na universidade, desenvolvi projetos como policial, né? Eu penso até que possa ter sido uma boa ideia, né? Mas aí chamar de projeto, quando eu vejo hoje a situação dos policiais militares e a segregação que isso trouxe na atuação junto com a Polícia Civil, onde a gente cita aqui o exemplo da 45DP, que poderia ter sido também, né, se fosse um projeto implementado, e talvez hoje nós tivéssemos outros resultados. Tá? Passar para o doutor Felipe. Bom, eu acho que as UPPs, a ideia inicial realmente foi muito boa, foi uma ideia excelente. Começou em alguns locais assim, mais tranquilos de se penetrar naquele território e permanecer. Exatamente. E até muito pouco tempo atrás estava realmente dando resultado. E quando se expandiu para regiões mais complexas, como por exemplo o Complexo do Alemão, Vila Cruzeiro, depois a Rocinha, regiões maiores, o que acontece? Eu posso falar da minha experiência no Complexo do Alemão, né, na 45DP, vivi aquela realidade. Infelizmente, é um discurso até do próprio secretário Beltrame, mas é a verdade. Só a polícia ali não resolve, né? Tinha que entrar outras camadas do Estado ali, a parte social principalmente, e não só a polícia. Mas eu acho que somente a polícia militar ter entrado no início e a polícia judiciária, no caso a polícia civil, ter ficado de fora, foi um dos grandes fatores para que também não desse certo. Perfeito. Né? Exato. Porque foi o que eu falei, a polícia militar tem uma grande dificuldade de prender ali. E quando prende flagrante, às vezes aquele flagrante fraco, o cara acaba voltando rápido. Então, o que há, na verdade, é uma necessidade de investigação nessas áreas, investigação criteriosa, trabalho de inteligência, levantamento, identificação, até porque quando eu estava lá no Alemão, a maioria desses 200 mandados de prisão aí que nós conseguimos era de pessoas que não tinham anotações criminais. Eram pessoas, na verdade, eu vou falar assim, era uma nova geração do tráfico que estava surgindo ali, enquanto os outros foram para outras regiões que não tinham as UPPs. Então, na verdade, isso provocou uma expansão para outras regiões e depois essas pessoas agora acabaram voltando. Então, o que eu, na minha opinião, eu acredito é que tem que ter realmente um trabalho de polícia judiciária em todas essas UPPs, né? Um trabalho até integrado com a polícia militar, mas é um trabalho de investigação para que a gente consiga identificar esses marginais, mandado de prisão em cima deles e operações constantes para que esses marginais acabem sendo presos e que fiquem realmente presos por bastante tempo, para que aquela região ali fique mais
mais calma e que Controlada, né? os policiais possam transitar com mais tranquilidade. Correto. Doutor Maurício, e a sua percepção sobre eu também o chamado acho que projeto das UPPs? Também acho que a ideia foi boa, mas faltou justamente o que o doutor Felipe falou. Faltou um incremento na forma. Um trabalho de polícia judiciária prévio à implantação de qualquer uma dessas UPPs, na minha opinião, é extremamente necessário. Porque haveria de ter um mapeamento prévio, justamente para que essas lideranças que estavam acomodadas nesses territórios que foram ocupados não conseguissem escapar para locais e ficassem fora da visão da polícia. Justamente para que eles fossem imediatamente capturados e isso trouxesse aquela sensação que eu falei da falta de impunidade, até mesmo para os marginais que ficam ali dispostos a ocupar aqueles cargos, digamos assim, dentro da organização criminosa. Eu acho que é a mesma coisa que o Felipe falou. Faltou, acho que, esse trabalho da Polícia Judiciária. Perfeito. Uma outra questão que eu gostaria de colocar rapidamente, daqui a pouco nós estamos encerrando o nosso tempo na Rádio Federal, é a questão das audiências de custódia. A gente vem observando que nas audiências de custódia, pelo menos, fazer um cálculo aproximado, 50% daqueles presos em flagrante pela autoridade policial são imediatamente postos em liberdade pelo juiz de direito. A audiência de custódia vem causando um prejuízo para a atividade da polícia ou não? A polícia às vezes tem um trabalho enorme para fazer uma prisão. Eu falo lá na DECOD, a gente faz várias prisões em flagrante, prisões de marginais do tráfico em comunidade, com armas às vezes de uso restrito, com telefones, enfim, com provas que naquele contexto demonstram que ele é associado ao tráfico. E muitas das vezes ele acaba sendo solto. E ele volta com mais força. Eu prendi no ano passado 3 vezes a mesma pessoa. Pois é. Bem, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a participação do Dr. Felipe, do Dr. Maurício, meu amigo Lorenzo. Vocês aqui engrandeceram o nosso programa com a experiência de vocês. Vocês são, para mim, os dois, duas referências importantíssimas dentro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E eu agradeço aos nossos ouvintes da Rádio Federal. Encerramos aqui a nossa participação na Segurança Pública, Desafios de uma Sociedade em Guerra, fórum capitaneado pela Academia Brasileira de Filosofia. Muito obrigado. Obrigado. Segurança Pública, Desafios de uma Sociedade em Guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no Estado do Rio, no Brasil e no mundo.